Boa noite a todos os internautas. Hoje teremos um episódio especialíssimo. Estamos tendo a honra e o prazer de receber um dos mais importantes historiadores brasileiros de todos os tempos, Dr. Jorge Caldeira. Uma honra para nós você ter aceitado o nosso convite. Com você, Caio. E vamos ter uma excelente conversa, com certeza. Quem vai fazer a primeira pergunta é o Caio Zanin Vieira. E aí continuamos. Obrigado, Caio. Eu que agradeço. Obrigado, Jorge. Jorge, vamos começar do início. O primeiro livro que o senhor escreve é uma biografia do Noel Rosa. Eu queria perguntar para o senhor o que levou a estudar o Noel Rosa, a escrever uma biografia sobre esse autor. Olha, reconhecer o valor de uma coisa que era um acidente no início. Eu fui, fim de colegial, faculdade, a minha ideia era estudar desenvolvimento. Desenvolvimento era o tema que estava na cabeça, que era o norte do pensamento intelectual brasileiro por muito tempo, né? Fico lembrando lá desde o... Estávamos falando há pouco aqui do Bresser, o Luiz Carlos Bresser Pereira saiu para o Rio de Janeiro buscar o Inácio Rangel porque queria estudar isso. E havia um grupo de intelectuais muito grande no Brasil para os quais essa era a questão central. Todos eles eram adultos, muito maiores que eu, outra geração, mas o tema me fascinava, né? E aí eu, fui pegando o que seria o clássico para isso, que era Bresser, Fernando Henrique, João Mané, Celso Furtado, Conceição Tavares, é o que tinha ali nos anos 70. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, fui trabalhar na Editora Abril com 18 anos, fui fazer enciclopédia, né, e verbetes diários. E tive a sorte de, com 19 anos, eu fui fazer uma enciclopédia chamada História da Música Popular Brasileira, que para alguém de 19 anos era o seguinte cotidiano. Uma semana no Rio de Janeiro, hospedado no então recém-inaugurado Autumn Palace, muito bem pago pela Editora Abril, para conviver com um músico popular. Então era Nelson Cavaquinho, uma semana na casa dele, almoçava, ia para cá, andava para lá. Caetano Veloso, uma semana lá, perere. Mano Décio da Viola, uma semana lá, perere. Gilberto Gil, e assim vai. Chico Buarque. Então, isso com 18 anos? 19 anos. 19 anos de idade. E aí era uma semana lá, depois uma semana escrevendo a biografia, que era publicada num fascículo que vinha um disco, um LP naquela época, com as principais músicas dessa pessoa. Era um troço muito bem feito e tal. E a ideia da Abril, o formato de enciclopédia, era um formato não exatamente adequado para o conhecimento sobre música popular brasileira naquele tempo. Por quê? Porque não tinha bibliografia, não tinha nada. A estante com tudo que havia sido publicado sobre música brasileira no Brasil, tinha 50 livros, 60 livros, que rapidamente eu comprei, consultei, etc. e tal. Então, isso era uma coisa que não estava, não era um assunto para enciclopédia, vamos dizer assim, né? E organizar sistematicamente esse conhecimento, obrigatoriamente naquele tempo, queria dizer tentar dar uma formalidade para o que era informal. Quer dizer, tinha que escrever num formato clássico, da enciclopédia, do conhecimento sistemático e organizado. A enciclopédia, para quem não sabe, hoje muita gente não sabe, era uma porção de livros em ordem alfabética ou em alguma ordem que supostamente te faziam... tinha ali um resumo de todo o conhecimento sobre um assunto, seja uma coisa geral, ábaco, abacate, abacaxi, que é coisa que eu fiz muito, seja enciclopédia de fotografia, enciclopédia do futebol, do que quer que seja. Então, ao final, resultava em alguns volumes encadernados e organizados que as pessoas consultavam como obra de referência, como um dicionário. E aí eu percebi, fazendo essa coisa e convivendo com essas pessoas, o meu trabalho, como o que era escrito era muito pouco e o que era falado era muito importante, e eu estava lidando com gente que
fazia a memória do Brasil, quer dizer, e sabia que estava fazendo a memória do Brasil. Então, o Pixinguinha eu não convivi porque tinha morrido um pouco antes, mas o Pixinguinha, e depois na revista, ou o Chico, ou coisas, sabiam que o que eles estavam fazendo era coisa que ia ficar na cabeça de 100 milhões de pessoas. E a vida inteira. Eu entrevistei o Ismael Silva, que gravou, eu entrevistei em 1976 e gravou em 1928, o primeiro disco, quer dizer, já quase 50 anos depois da gravação. As músicas estavam na cabeça de todos, ele sabia que ele estava fazendo algo que era compor uma coisa que fazia parte da memória, daquele jeito, que a canção era daquele jeito. Então, eu fui me espantando, porque eu falei, pô, isso não é normal, isso aí tem que ter alguma... isso é uma estrutura permanente, porque está na memória de 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, e o conhecimento escrito não chega nisso, né? Então, foi um desafio aí, eu resolvi fazer o meu mestrado sobre música brasileira. Encontrei um orientador que é uma doce figura, Gabriel Kohn, que conhecia Weber, conhecia Adorno inteiro, decore e salteado, conhecia a teoria de cultura. Né? Jorge, desculpa interromper. O que te deu o trunfo para você, com 18, 19 anos, né, aceitar você para ser o cara que vai lá entrevistar? Você já tinha um... Não, eu fiz um teste. Eu fiz aquelas coisas que existiam nos anos 70. Tinha o diretor da não foi ninguém que indicou, você foi lá... Não, o diretor da agricultura era o Pedro Paulo Popovic. Um dia, lá conversando em família... Pai da famosa Silvia Popovic. Pai da famosa Silvia Popovic. Eu falei que, olha, essa coisa é difícil para um jovem que está no primeiro ano de filosofia, que estuda filosofia, arranjar um emprego, não sei o que lá, por isso que a coisa é dura. Eu falei, olha, eu detesto reclamar. Vai fazer um teste amanhã cedo lá na Abril, fui. O teste era escrever 6 verbetes em um dia, acho que eu lembro de uns 4 ou 5 dele, Fermi, Fascismo, Farol, Faraday, enfim, lembro desse dia, um grande... E aí eu fui lá, fiz o teste e, enfim, fui contratado. Poxa, parabéns. Né? E virei, eu tinha 18, o mais jovem seguinte tinha 30 naquela empresa, quer dizer, era uma coisa para... Mas o que é isso? Eu só fui descobrir muitos anos depois. Por que deu certo desse jeito? Primeiro porque eu tinha paciência. Quer dizer, eu ficava lá o dia inteiro fazendo verbete e aprendia, estudava e pegava outra coisa. Segundo, porque eu sou curioso em geral. Então, a trabalhar com enciclopédia, você está escrevendo Faraday, você está escrevendo sobre física, Farol sobre navegação, fascismo sobre sociologia e... Fermi sobre física. Então, veja que era uma coisa que você tinha que fazer a pesquisa, você ia, naquele tempo era a biblioteca, achava o material e tinha que escrever, isso eu soube depois que era um talento, de uma maneira compreensível para outra pessoa, tinha que escrever de maneira clara. Parece fácil, mas não é. Então, uma das razões de eu ter sido aceito... Jorge, interromper um pouquinho. Professor Arthur Barronuevo, chefe de Departamento de Economia da EASP. Obrigado, Arthur. Acabamos de começar. Ele está respondendo a primeira pergunta. Como ele começou, né? Então é o seguinte, a necessidade de escrever de maneira clara para um leitor distante era importante para Abril. E o primeiro emprego meu foi fazer uma coisa chamada Enciclopédia do Estudante. Supostamente eu tinha que escrever para alguém da minha idade. E o pessoal mais velho eu não conseguia. Então uma razão acidental mais importante para eu ter sido escolhido para o trabalho foi essa. E eu escrevia e as pessoas falavam, isso é que um moleque de 18 anos precisa saber sobre esse assunto. Mas você então já sentiu, falou, pô, isso aqui vai dar samba. Não, era pagar a conta. Aquilo lá eu fui fazer para pagar a conta, eu não fui fazer porque dar samba. Foi porque era um emprego bem pago, muito bem pago, perto do que eu ganhava. Com algumas regalias, enfim. Com muitas regalias. Era um emprego de classe média para um moleque de 18 anos. Mas eu fui lá por isso, para trabalhar, profissional.
Mas eu fiquei 7 anos fazendo isso. Então, 7 anos de verbete diário, com gente lendo e corrigindo, etc. e tal, me ajudou muito a escrever sobre qualquer assunto e falar sobre qualquer assunto, porque eu tinha que estudar qualquer assunto o dia inteiro. E isso, vamos dizer assim, é uma formação que depois veio a ser importante, mas que naquele tempo eu não pensava em nada disso, só pensava em pagar contas. Você meio por conta própria fez graduação, mestrado, doutorado? Eu estava no primeiro ano da graduação de filosofia quando isso começou. No ano seguinte eu passei para ciências sociais e fui fazendo a graduação de ciências sociais. Na graduação de ciências sociais, como eu tinha essa oportunidade de conhecer todos os músicos, estudar a coisa popular, eu comecei a discutir com o Gabriel Con, que era um professor de Sociologia da Comunicação, que é o cara que realmente tinha tudo, e ele, enfim, a pergunta ele era, bom, como é que a gente faz um estudo sistemático de um negócio que é puramente oral? Né? Que não é fácil, e não tinha tradição, não tinha bibliografia, não tinha coisa. E o Gabriel topou e falou, bom, isso aqui só tem um jeito, a gente tem que entender muito de teoria. Então me botou para ler Adorno inteiro, Weber inteiro, tudo que tinha de Sociologia da Comunicação, Morin, isso na graduação. E eu precisava disso um pouco para entender o que eu estava fazendo no trabalho. Uhum. Aí, já na graduação, eu falei, bom, vou fazer um mestrado com isso, tá bom, e eu saí da minha graduação de noite com um mestrado combinado com o Gabriel Con, que é um grande orientador. E aí eu já tinha desviado completamente do meu tema de origem, que era desenvolvimento econômico. E foi muito importante para mim, porque até hoje eu acho que... vamos dizer assim, você entender cultura oral e entender as pessoas quer dizer um pouco entender também economia informal. Usar a coisa que é economia informal é o que não está no radar, assim como a música informal não estava no radar do conhecimento daquela área. E isto foi assim porque depois, anos mais tarde, quando eu fui fazer já o doutorado, eu já estava voltando para o meu tema de origem, foi quando eu fui fazer o Mauá. O que veio a dar origem no Mauá era um projeto de doutorado, já mais sofisticado. O livro do Noel Rosa é de que ano mesmo? 82. 82. Eu publiquei com 26. Puxa vida. Pela Brasiliense, a primeira edição? Brasiliense. Foi uma oportunidade. Eu já tinha... A Brasiliense estava lançando a coleção, eu falei, pô, isso aí o do Noel eu já tinha feito. O outro, falei, isso aqui eu faço, fiz. Foi simples assim, foi um sucesso, foi o número 1 da coleção, então ajudou as pessoas foi Primeiros Passos, chamava a coleção. Aliás, Encanto Radical, perdão, Primeiros Passos era uma outra que tinha também da Brasiliense. Você fez o livro com 26, né? O Noel morreu com 27, né? 26 também. Então, era isso. E aí o mestrado eu levei uns anos para fazer porque eu tive que continuar pagando conta, trabalhando, etc e tal, e trabalho dá trabalho. Né? Eu nunca tive bolsa, e eu tive filho muito cedo, então também não adiantava aquela coisa de falar, vou fazer mestrado com bolsa, vai nada, vai pagar conta e trabalhar. Vai trabalhar. Sim. E assim fui. Né? Aí a oportunidade e o Vai Trabalhar incluiu voltar ao jornalismo econômico, enfim, muitas peripécias, mas eu fui, enfim, acabei na Economia da Folha, depois fui editor de Economia da Isto É e fui ser o segundo da redação do Exame. Segundo? Tinha o diretor, eu era o que ajudava a fechar, o secretário. E... O primeiro quem era no Exame? Na época era... O Guzo, não? Não, o Guzo voltou para lá depois. Nessa época. Não, ele voltou. Foi a época que o Guzo voltou, por exemplo. Eu fiquei com ele um tempinho. Mas eu já estava estudando já estava estudando os temas clássicos de desenvolvimento. E aí eu me dei Aí tive condições, falei, bom, agora eu vou me dar um sabático aqui no meu próprio bolso. Tem 6 meses de pesquisa, vamos pesquisar o Mauá. E fui pesquisar o Mauá e entrei... A fundo.
entrei e aí foi aquela sorte também, né? Porque eu fui pesquisar o Mauá. Até então eu era um pesquisador nos métodos tradicionais de pesquisa dos anos 70 e 80. Quer dizer, você vai à biblioteca, você junta uma coleção de obras de referência, você junta a documentação sobre o tema que você quer fazer e faz isso junto. E a relação entre uma coisa e outra era toda manual. Eu até então trabalhava anotando à mão em biblioteca, há muitos anos fazendo isso, então eu sabia fazer isso direito, sabia fazer isso arrumado. E aí eu já tinha uma documentação no Mauá mais ou menos razoável, do próprio, que tinha ido já arquivo e coisas, Arquivo Nacional, enfim, IHGB, já tinha. Mas aí um dia eu fui no Arquivo Nacional e achei um livro de uma dupla, João Fragoso e Manolo Florentino, Homens de Grossa Aventura. Esse livro foi publicado em 90, prêmio de pesquisa do Arquivo Nacional, e ele constituía uma coisa que era o seguinte, nós organizamos os bancos de dados. Nós vamos lá pegar a barreira de Juiz de Fora, ver quantos porcos entraram na barreira de Juiz de Fora naquele ano, tantos, quanto trigo, quanto não sei o que lá. Vai ao Porto do Rio de Janeiro, o movimento do Porto, e pondo tudo isso num banco de dados, ao fim e ao cabo você tem um retrato da economia do período, cujo era radicalmente diferente do que se fazia com os métodos tradicionais de anotar a bibliografia e pesquisar um pouco mais de documentos. Por quê? Porque os dados que você punha num banco era assim, a economia, porco, faço tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, não sei o quê. Aí você vai fazer a coisa e fala, pô, isso aqui é uma economia em alta taxa de crescimento. O período era entre o ouro e o café, 1800. E quando, aí de novo, com a documentação antiga, você produzia um negócio que dizia o seguinte, tem os ciclos econômicos, coisa que se ensina até hoje. Aqui, coisa que, enfim. Então, teve o ciclo do ouro, a economia do Brasil era ligada à exportação, e aí tem o ciclo do café, entre uma coisa e outra, uma recessão gigantesca. Isso é o melhor, mais bem feito de tudo isso, é o Celso Furtado, né? História econômica do Brasil. Muito bem. Aí eu falei, pô, isso aqui não tem nada a ver. Os resultados que você conseguia com o banco de dados não tinham nada a ver com os resultados que os pesquisadores, os grandes, enfim, do tempo conseguiam com outros métodos. E aí eu tenho um problema, o Mauá enriqueceu nesse período. Eu falei, pô, então isso aqui eu não vou poder, pelo método tradicional, eu não vou conseguir fazer, focar no Mauá nesse cenário. Mas conheci outro aqui, quem sabe, né? E aí eu comecei a juntar, já tinha muita gente fazendo. Esse tipo de pesquisa surgiu nos Estados Unidos em 1975, com um cara chamado Robert Fogel e o Stuart Engerman. Publicaram um livro, o Fogel ganhou o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel. Time and Cross. Que basicamente era um livro, é um clássico, não só o Prêmio Nobel, porque mudou toda a historiografia daí para frente. Ele fez a mesma coisa, ele pôs no banco de dados os dados que ele conseguia no lugar onde passou uma ferrovia. Então, em 1845 tinha 3 casas, em 1838, 700, 2.000. Aí fala, pô, e aí você passa a ferrovia na data e fala, olha o que a ferrovia fez na economia. Então era um negócio, né, que era, enfim... Jorge, desculpa te interromper, quer dizer, ainda queria te ouvir mais sobre o Fogel, etc., mas que tipo de crítica, fundamentalmente, você faz à historiografia do Caio Prado, assim, se você puder? Eu vou chegar lá com isso. Então o problema não sou eu que faço, é o banco de dados que faz. Esse era o problema, entendeu? O Fogel, em seguida, fez o Time and Cross, um livro sobre escravidão. E ele fez com Engerman, que era um historiador, para provar um truísmo. Que o trabalho livre era mais produtivo que o trabalho escravo. Botou no banco de dados, não deu isso. Deu que era alguma outra coisa que não produtividade do trabalho. E aí eles publicaram o livro dizendo o seguinte, olha, aqui está aqui o livro,
Isso é aonde nos levou o banco de dados. O banco de dados daqui para frente é público. Só com a condição, quem entrar no banco de dados tem que botar no banco de dados público os dados novos que acrescentar. Por isso que hoje a escravidão, você sabe a cor da roupa de cada escravo que saiu da África por anos, consequência dessa atitude intelectual. E foi uma mudança muito radical. Mudança de paradigma, né? Completa. Aí eu, depois de ler o Florentino, eu falei, pô, eu entrei na bibliografia americana, vi que era isso aí, já tinha 90 e pouco, já tinha pelo menos, não tinha internet, mas tinha Telnet, que você sendo da USP, você tinha direito de entrar, ficando meia hora na Poli, num negócio de descarga, que não tinha www, mas você entrava nas listas, nos índices das bibliotecas universitárias americanas, aí você achava a bibliografia que você queria e tinha a Amazon. Estava começando, então você comprava. Isso me permitiu muito rapidamente entender o que aconteceu nos Estados Unidos, por que tinha sido tão violenta a coisa. Você pega uma história econômica nos Estados Unidos, é um bando de dados, estatística e até logo, e não se fala mais nisso, é isso que se discute. Mas na época não era assim. E o Engelman fez muita coisa, muitos debates, e chegou a conclusões muito importantes, que a explicação estava em que tipo de instituição você tem. Quer dizer, a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho livre não era bem produtividade, mas os incentivos institucionais que o trabalho livre dava para uma parte maior da população para andar para frente. Né? Estou reduzindo muito, né? Without conflict or constraint, enfim, esse era o... E aí, isso levou diretamente ao Mauá, que o Mauá era contra o trabalho escravo também. Então, num país que tinha uma economia escravista relevante, todo mundo imaginava que o caminho para ficar rico era ter uma fazenda de escravos, e o Mauá, que era o homem mais rico do Brasil, nunca teve escravo e nunca aceitou trabalho escravo contratualmente. Ele era um abolicionista bastante, isso em 1830, 1840, lá no comecinho da carreira dele. Aí eu comecei a falar assim, bom, então eu tenho um personagem cuja biografia, que é o que eu queria fazer, não corresponde à teoria existente, mas corresponde aos dados que começavam a se juntar. Então eu falei, bom, então aqui o negócio é confiar nos dados. Né? E aí, como eu tive muita sorte com o orientador, meu orientador no doutorado foi o Eduardo Kugelman, que era... Saudoso, Eduardo. Saudosíssimo, figura deliciosa. Que falou, e que era amigo de todos, impressionante. A geração dos mais velhos que fazia isso. Todo mundo gostava do Eduardo, né? Não, sim, mas todos eram da teoria contrária. Os maiores amigos da vida do Eduardo... Tem uma coisa em comum com você, o apelido, né? Você tem o Cafu, ele é o Donda, né? O Donda, exatamente. E aí, vamos nessa, fizemos assim. Então, o Mauá acabou não sendo doutorado, porque tinha prazo na editora, essas coisas, mas o meu doutorado foi A Nação Mercantilista, que é o livro que era, enfim, o resto da pesquisa do Mauá, que é um doutorado sobre instituições no Império. A rigor, sobre a Constituição do Império, sobre direito. E a pergunta é, o poder moderador, que é a Constituição de 24, é uma Constituição completamente contraditória ou ambígua, dependendo de como você olha. Não deveria ser para durar, já que você lê aqui e fala, isso aqui não está certo, mas durou, resistiu a revoluções, coisas e tal, com muito pouca mudança, 2 reformas aqui, uma coisa ali. Então a pergunta é, bom, o que tinha nesta coisa institucional que permitiu o tipo de transição de trabalho escravo que teve no Brasil, que foi uma transição lenta, segura e gradual, como diria o Geisel, que demorou muito tempo para fazer. A pergunta óbvia, poderia ter sido mais rápido? Poderia. Mas eu estudei todas as transições da América de trabalho escravo para trabalho livre. E é o seguinte, fora 1833, que o Império Britânico tinha dinheiro para pagar
libertação de todos os escravos, Ressarcir, os senhores, é tudo tragédia. Quer dizer, na Argentina mataram a população escrava em guerra. Na Venezuela prometeram indenização, mas não tinha dinheiro, deu um rolo, isso em 1840, 1850. Nos Estados Unidos a guerra matou 10% da população. Então não era uma questão trivial de ser resolvida, porque era mudar a lógica de como você vê o mundo, né? Quer dizer, o escravismo tinha 10 mil anos de tradição. Então aquilo era quase a eternidade para quem via. Sempre foi assim, sempre será assim, isso aqui não vai mudar, etc. E tal. Para um conservador é sempre muito fácil aderir a esse tipo de posição. E o Mauá era o cara que dizia, olha, isso aqui tem que mudar, etc. E tal. Então, por isso não foi exatamente muito bem recebido. Mas, institucionalmente, pensando em instituições, e essa é a coisa do meu doutorado da relação mercantil, é o seguinte, havia uma lógica nisso aí, que era o seguinte, você podia escolher mais para cá ou mais para lá, sendo imperador, e veja bem que o parlamentarismo não estava na Constituição do Império. O parlamentarismo na Constituição do Império é decorrência do uso do poder moderador no seu extremo. O imperador decidiu que só ia botar parlamentares no ministério. Bom, e funcionou. Mas, então, aí nessa altura do campeonato, mais o Mauá, já tinha também o fato de como o Mauá foi muito lido, e a Nação Mercantilista também, aí foi curioso que eu comecei, e era muito inusitado isso. Quando eu escrevi era uma coisa que não ia nem vinha. Né, para a geração anterior foi um choque, porque achavam que isso era liberalismo, era não sei o que lá, e não... Te criticaram muito, né? Muito. Mas aí quem me ajudou? Celso Furtado, sou muito grato a ele. Muito grato. Um dia eu fui lá na FEA, fiz uma apresentação numa conferência desse, saiu lá, eu tinha 40 anos de idade, ele já tinha sido tudo, e era... Aí ele falou, então menino, li seu livro, agora vamos ali conversar. Aí ele falou, quando eu fui para Cambridge em 48, estudar com a John Robson, ela exigiu que eu fizesse certas hipóteses empíricas sobre a economia, e não tinha documento. Então eu tive que formular teoricamente hipóteses empíricas. Uma delas era a famosa ideia de que numa economia exportadora, o mercado interno era um múltiplo pequeno da produção total. Isso é uma hipótese completamente teórica, porque ninguém nunca tinha medido esse múltiplo. Quando foram medir, viram que a relação não era 1 para 4, como está nos Celso Furtado, mas era 1 para 6, 6,5, que é de hoje. Tá. 17% do que o Brasil produz é exportação. Não mudou. Isto, o que acontece? E aí ele me falou, olha, vai firme, porque qualquer coisa. Agora tem que trocar as perguntas. O problema do que eu escrevi é que eu tinha uma boa resposta, mas tinha que trocar as perguntas da geração anterior. Né? Esse é que era a confusão. Né? E esta mudança não se deve... Ele teve a grandeza de reconhecer. Ele entendeu, perfeito, ele sabia, ele conhecia bem, não é bem, ele era muito bom. E ele entendeu perfeitamente que o problema eram os dados novos, não é a teoria antiga. Então, e aí com mais dados realmente não dá para você fazer o que tinha. Ele percebeu na hora que era isso, né? Porque ele conhecia os dados. Vamos dizer assim, ele e o Roberto Simonsen talvez fossem os mais eruditos economistas daquelas gerações, né? Aliás, o Roberto Simonsen influencia muito ele, né? Ele usa muito o Roberto Simonsen, desde a tese de doutorado lá com Maurice Bier, enfim. Né? E o Simonsen tem uma pesquisa empírica, foi da Academia Paulista de Letras, tem livros de pesquisa dele lá, que é um negócio sensacional. Ele foi o primeiro a achar dados e escrever a partir de buscar dados. Bom, por que isso é assim? Dá essas diferenças gigantes? Porque aí a minha experiência de samba. Porque o dado que você capta no banco de dados, nas pesquisas, testamentos na cidade de São Paulo no século XVII, não leva em conta a economia formal ou informal.
capta a riqueza independente de ser economia formal ou informal. E a documentação tradicional, que se referia aos poderosos, os que chegavam ao poder, etc. e tal, não pega as coisas assim. Então, isso dá um amaia, um tamanho para a economia colonial brasileira e até onde durou, até hoje dura. Então, a economia informal ainda tem um peso grande na economia brasileira, que esta metodologia captava. Por isso que o retrato que sai do século é o retrato que vem diretamente do banco de dados. Então, não foi propriamente que eu fui enfrentar as coisas ou buscar fazer uma nova teoria. Simplesmente a minha pesquisa coincidiu com o momento em que isso era viável. A disponibilização dos dados. Né? Era viável. E hoje é brincadeira, quer dizer, hoje o Mauá foi o último livro que eu montei com banco de dados à mão, porque eu tinha computador já, mas o tempo que você levava para imputar os dados num banco de dados, num XT com 15K em cada disquete, era uma farra, quer dizer, só podia fazer banco de dados só o Luna, que tinha paciência de fazer isso, tinha gente para ajudar, mas não era plausível. Jorge, você falando do Luna, eu lembrei aqui da tese da Zélia, orientada pela Alice Piff Canabrava, né? Metamorfose da riqueza. O que você diria dessa... Olha, Alice Canabrava... dessa tese da... Então, vou começar pela Alice Canabrava, que era orientadora. Alice Canabrava foi uma... Alice Piffer Canabrava. Piffer Canabrava. Foi formada diretamente pelo Brodel. Né? E, em 1940, ela escreveu um livro sobre o comércio brasileiro no prata, em 1640, não lembro exatamente a periodicidade. A primeira resenha saiu nos Análises, feita pelo Brodel, dizendo que aquilo era um portento de pesquisa. E era. O que ela fez? Ela foi atrás dos dados, ela, em vez de fazer isso, ela fez à mão. Não é que ela não tinha banco de dados. Ela pegava, anotava 200, 300, 400 contratos, carga de navio, uma a uma, tal, não sei o que lá. Então ela, muito antes do que todos os outros, ela era uma historiadora, mas era uma historiadora econômica, que foi formada assim pelo Brodel e tinha isso na cabeça. Com isso, foi chefe do Fernando Henrique, né? Não, ela formatou 2 alunos que foram escravinhos dela. Fernando Henrique Cardoso, que com 19 anos, qualquer coisa assim, foi trabalhar com ela e ela o ensinou. E ele fala isso, falou a vida inteira, conheci muito o Fernando Henrique. Ela formatou ele. Aqui, você vai pegar dados. Você quer estudar história, você vai pegar dados. Você vê o que tem aqui que você pegou de dados. O que não é dado, você joga fora. Não vem com teoria aqui, que aqui não tem para ninguém. E fez a mesma coisa com Antônio Delfim Neto. Antônio Delfim Neto. Ele fala isso. Ele fez a mesma coisa. Pegou o cara e... É a tese do café do Antônio Delfim. O problema do café no Brasil. Dona Alice, né? Piffer Canabrava. A Zélia é a mesma coisa. Quer dizer, a Zélia foi lá, ela pegou... A Zélia teve a sorte de entrar no arquivo do Judiciário, que era um arquivo que ninguém tinha entrado, e tinha lá os testamentos e os valores das coisas todas. Tabelados esses testamentos, e virou banco de dados, ficou claro que São Paulo estava saindo da escravidão já em 1850, 1860, porque ninguém investia mais em escravo. Quer dizer, deixou de ser um investimento, uma boa tese, é muito boa a tese dela. Mas é bem tese discípula da Alice Canabrava. A Canabrava acabou orientando 3 ministros da Fazenda. 3 ministros da Fazenda. E provavelmente não deve ter ficado muito satisfeita com o desempenho de nenhum dos 3 como historiador. Como historiador. Ela não era. E como ministro da Fazenda, talvez um ou outro. Aí vai, entre eles se acertava. Mas, então, só que a Alice era uma exceção, porque ela acabou não na história, mas na fé, né? Porque ela tinha já essa propensão, e as pessoas não, enfim,
Acho que até hoje ela é muito mal avaliada. Visto desse Eu lembro universo que dela, ele tá eu falando. fui aluno da FEA, né? Eu lembro dela, ela tinha um carrão antigo, lembra? O 1951. Era uma delícia ver ela saindo daquele carro. Ali, assim, Jorge, mas o seu interesse no Mauá, aqui está escrito, vem da venda de uma fazenda da sua família? Como é que é isso? Como é que é essa Na história? verdade, a minha família tinha uma fazenda, minha mãe era. A biblioteca dela estava lá, a família vendeu a fazenda, fui lá tirar os livros. E achei isso foi em 1986, né? E achei uma coisa que era uma biografia do Mauá e uma exposição aos credores, a biografia feita pelo Cláudio Gans, que era bisneto dele. E o que me espantou quando eu li, trouxe a biblioteca. A Carta aos Credores é uma maravilha, né? Aí quando eu li, eu falei assim, pô, peraí, mas eu já estava aí, eu já tinha feito mestrado, não estava fazendo, estava acabando o mestrado. Falei, pô, como é que eu que quero estudar desenvolvimento econômico, que penso isso da vida, que falo com todos, frequentava todos os intelectuais da economia, todos os desenvolvimentistas da época, nunca ouvi falar disso aqui, que era esse o tamanho da coisa. Segundo, se 1/3 do que está dito aqui for verdade, tem uma coisa muito errada. Porque como é que... por que você tem uma não percepção do Mauá? Que era grandemente o que tinha naquela época. Eu acho que basicamente por causa de como ele abordava trabalho escravo e especialmente moeda. Que era... Ele era... Que ele estudou a fundo, né? Estudou não, ele fez uma coisa que é absolutamente sensacional. Ele teve uma grande crise cambial em 1857, imensa, daquelas casos perdidos. Aí ele falou assim, vou vender libras esterlinas e pegar R$1.000. E eu, caindo, né? E ele foi... Foi fundo. Foi vendo. Aí chegou um dia que começou a fartar R$1.000, né? Fartar R$1.000. Quem tem R$1.000 para vender? Ele ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque isso era coisa era uma coisa assim, é um ataque especulativo contra o câmbio, que sempre perdeu R$1.000, ele tomou outra posição e ganhou. Da dimensão do Jorge Soros com a moeda inglesa. Exatamente, é desse tamanho. E ele ganhou. E ele ganhou, de onde vinha a convicção dele? Vinha a convicção dele que câmbio era um preço, câmbio não era uma coisa fixa de ouro, era um preço como outro qualquer, portanto tem oferta e procura, e se a moeda é de papel ou de ouro, tanto faz, porque oferta e procura não são determinadas por isso, então vamos nessa. Né? Vai falar isso para um monetarista hoje, até hoje dá rolo, falou uma coisa dessa, mas foi assim que ele fez, na prática. Então, ele escreveu depois isso com teoria, ele era um defensor da ideia de que o padrão ouro era enfim, nada de excepcional, que câmbio tinha que ser tratado como mercado, e mais ainda, que dívida pública devia ser composta de moeda à vista e título do tesouro. Então, você emitia mais título do tesouro, recolhia moeda. Sim. Isso dava uma taxa de juros. Já ouviram falar disso? Ele fazia isso, ele propunha em 1860 com moeda de papel, né? Agora, pergunta como é que as pessoas ouviam isso em 1860, praticamente... Aqui era, enfim, você aprendia economia na escola de direito, lendo Jean-Baptiste Say, que era um fisiocrata. Uhum. Então, aí era fácil. Quer dizer, o Mauá ele tinha uma formação para fazer as coisas que era... E uma inteligência. E era corajoso para fazer negócio, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo com ele, né? Isso eu não sabia quando eu comecei a pesquisa. E um dos trunfos do seu livro é sair dessa forma fixada pela exposição aos credores, né? Você não segue aquilo, você faz uma biografia dele que não fica presa a essa exposição porque eu tinha dados sobre o que eu fiz. Eu fui estudar os balanços. Eu peguei 15 mil páginas de documento do Mauá original, que está no HGB, e ele deixou um belíssimo arquivo. E para entender como ele ficou rico, eu não fui
pegar as reclamações públicas, pegar os balanços e ver quanto dinheiro ele tinha e no que estava aplicado e o que ele fazia. E isto, né, deu isso somado a essa, porque a ideia é vai atrás do dado, não fica com formulações teóricas, né? E aqui uma homenagem, isso eu aprendi com Dona Ruth Cardoso, que me ensinou a fritar ovo, lavar roupa e a seguinte coisa sobre o trabalho intelectual. Trabalho intelectual é assim, sem uma hipótese você não chega a lugar nenhum. Então você tem que formular uma boa hipótese, você tem que conhecer, tem que estudar. Muito bem, formulou uma boa hipótese? Ótimo, agora vai ver se a tua hipótese funciona. Jorge, desculpa te interromper, eu tô aqui, comecei a ficar angustiado e eu quero que fique registrado aqui uma promessa sua, que volte, porque tem tanta coisa que está uma verdadeira aula magna, e eu quero que você aqui, de público, dizer, olha, que você vai voltar para mais um episódio, porque nós temos... E, aliás, o jeton de $10 mil a hora aqui vale a pena, né? Vai lá pra Perdoa. Mas enfim, mas aí eu vou dizer assim, então você vai fazer pesquisa, o que vai acontecer? Muito provavelmente a pesquisa vai mostrar que a tua hipótese não era tão boa assim. O que você faz? Você joga fora a tua boa hipótese e faça alguma adequada ao dado, né? Esse procedimento de trabalho intelectual que eu, como pesquisador de enciclopédia, meio que me acostumava a fazer, é que eu acho que me ajudou nessas horas, porque eu confiava nisso. Falava, pô, se o dado diz isso, vamos atrás do dado, vamos aqui. E a teoria diz que não, bom, mas se alguém... Uma não tem teoria, é uma biografia. E a nação mercantilista já tem bastante teoria, enfim, mas é um ensaio. Dona Ruth, que é boa de hipótese, né? A hipótese dela, esse menino aqui com que eu vou casar, vindo de Araraquara, né? Vai longe. E a hipótese dela tá... Consta que ela passou cola para ele no exame. Enfim. Arthur, você Não, eu realmente estou aprendendo bastante, porque, claro, eu já li alguma coisa, né, e vi também o seu livro sobre o Mauá, né, e o que é uma coisa extremamente importante, alguém ter tido o trabalho de recuperar essa personagem tão importante para a história brasileira. Tem um bias na fala do Arthur, porque ele é gaúcho igual o Mauá, né? Bom, então tá explicado. Mas eu admiro um baiano também, o Rui Barbosa, que fez coisas muito importantes na mudança do Império para a República Velha. Claro, ele saiu porque no final as coisas saíram do controle dele, né? Mas eu acho que, por exemplo, essa questão do crédito, né? Quer dizer, existia na época esse apego à ideia do padrão ouro, de uma taxa de câmbio fixa, tanto é que depois, quando o Joaquim Murtinho vai fazer aquela política dele, a ideia era justamente voltar à taxa do padrão ouro da época do Império, né? Porque ele tinha havido uma desvalorização e tal. Só para terminar aqui, é claro que isso veio também com um enorme aumento de crédito, e tem um livro do Susskind, baseado muito em dados, que mostra que um dos grandes picos de investimento e de atração da indústria no Brasil veio justamente na época do encilhamento. Mas aí eu tenho um livro que eu escrevi bastante sobre isso, chama Júlio Mesquita e seu tempo. Sim. É um livro, pouca gente leu porque são 1.700 páginas. Esse é grande até para os meus padrões, mas é importante. Outro abolicionista também, né? Outro abolicionista, mas nesse caso eu escrevi exatamente pela razão que você está falando. É o seguinte, o Júlio Mesquita, e aí eu uso, para não usar, é muito complicado, depois a gente entra nas discussões de inflação, moeda, etc e tal, mas enfim, eu não uso dados de preço, mas sempre de quantidade de produção nesse livro, tanto quanto possível. 1.700 páginas é muita página para fazer isso. Por quê? A pergunta básica do livro, que está no primeiro capítulo, é: o Júlio Mesquita entrou como funcionário de um jornal do Partido Republicano que tinha 900 exemplares de tiragem em 1888.
40 anos depois, em 1927... Filho de pais analfabetos, né? Filho de pais analfabetos, imigrantes, português muito analfabeto. 40 anos depois, quando ele morre, em 1927, ele deixa para os filhos um jornal com 45 mil assinantes. Muito bem. De 907 para 45 mil é uma taxa de crescimento de 10,2% ao ano durante 40 anos. Impressionante. China. Tá? Você passa de 900 para 50. Aí, a pergunta que eu tento responder nesse livro, que é longa e difícil de responder, é: esse cara era um gênio absoluto do negócio ou ele viveu num momento de grande crescimento da economia? Né? E aí, para tratar disso, por que eu fui tratar com esse dado? Aí já tinha bastante dado dessa espécie. Por exemplo, para lidar com a era do encilhamento. As cargas ferroviárias no Brasil triplicaram entre 1890 e 1900. O número de quilômetros de ferrovia aumentou 50%. As cargas ferroviárias em São Paulo foram multiplicadas por 5 nesse período, dá 19%, 18% ao ano de crescimento. A plantação de café triplicou, o número de pés de café triplicou nesse período. São Paulo tinha 60 mil habitantes em 1890 e 240 mil em 1900, sendo que havia 15 mil operários, quer dizer, um quarto da cidade antiga era operário, portanto, indústria para todo mundo trabalhar. Você chama atenção que o Martinico Prado, deixa para os herdeiros uma fortuna superior ao orçamento de São Paulo, não é isso? Não é isso? Sim, isso. Então, é o seguinte, a pergunta, e aí eu estou usando os dados quantitativos, para usar no resto do Brasil. Na Amazônia, Manaus sextuplicou de população, Belém também, as exportações de borracha aumentaram nessa proporção, e por aí vai. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Muito bem, se você for pegar estudos recentes de econometria, você vai ver que em todas as curvas de econometristas que estão lidando com esse período, aparece como se fosse um período recessivo. Todos. Acho que o único que não é muito excessivo é o Leff. Mas todos os outros que fizeram coisas quantitativas depois, o Cláudio Haddad... Nathaniel Leff, né? Nathaniel Leff. É o único que diz que ali tem um período de mudança. Uhum. Muito bem. Então, o que acontece num período que você pode ver como de gigantesco crescimento econômico ou de recessão, dependendo de como é visto? Basicamente, você não tinha medida de inflação, então você supõe que o aumento de moeda gera crescimento inflacionário. Isso dizia o ouro, a teoria do padrão ouro. Uhum. Né? Se tem uma paridade fixa de câmbio, se o mundo tem mais moeda em relação a outra, cai o câmbio e aí você tem inflação. É igual a inflação. Quando não é só uma variação do câmbio. A segunda coisa você teve uma desvalorização cambial gigante nesse período. A moeda, como o Rui Barbosa, caiu de 27 para 6,7. O que quer dizer que a renda em moeda nacional dos exportadores multiplicou por 4. Não que houve inflação, necessariamente. Então, até hoje, a herança da análise monetarista do Brasil supõe que emissão de moeda é igual à inflação. Eu brinco com os, eu não vou nem dizer o nome porque ficam furiosos comigo, falavam, imagina que o Rui Barbosa fez um quantitative easing. Você aumentou a moeda sem inflação. Por quê? Porque tinha mais uso da moeda com o trabalho livre. O Rui Barbosa explica isso com todas as vezes. Ele estava fazendo, o Rui Barbosa leu o Mauá, entendeu o que o Mauá disse e fez de propósito. E o que ele dizia o tempo todo uma economia que não trabalho escravo é uma economia que não precisa de moeda, porque o ajuste entre o grande produtor, que é o fazendeiro, e o seu comissário se faz em uma conta e que você faz uma vez por ano as remessas para cá ou para lá só de ajuste. Agora, você tem que pagar salário todo mês para todo mundo que está trabalhando, a coisa muda completamente, o uso da moeda muda, você precisa de muito mais moeda. Isso dá artigo, viu? Rui Barbosa e o Kiwi. Esse está no livro, isso está no livro já. Então, voltando a você, o Rui Barbosa fez um trabalho, o que está no livro,
e depois mostrado é o seguinte, é que as taxas de crescimento de tudo que não era agricultura no Brasil são maiores que da agricultura desde 1890. Indústria, serviços, etc. e tal. 2. São muito maiores que as taxas de crescimento da agricultura. Portanto, você já tinha um processo de industrialização interna, financiada em MEs, que vem desde o comecinho. E enfim, esse comportamento a gente ainda não tem explicação. Esse é muito mais complicado do que o período do Império. Por quê? Porque aí, de novo, uma das razões disso funcionar é que a economia, o cara do sertão, o caboclo, não sei o que lá, entendia de mercado e fazia mercado. Então, isso que fazia a coisa andar quando você tinha moeda. O Zeca Tatu monetizava, sabia lidar com moeda, vai. É disso que se trata. Isso não aparece nas coisas tradicionais. Mas, de qualquer jeito, aí sim, na política fundamental, temos uma coisa que é muito mais importante, e essa certamente ainda está muito longe do debate. As pessoas só ficam bravas comigo, muito irritadas. Economista, que eu estou falando de boa formação, quando vem discutir esse assunto, fica numa irritação única. Ainda bem que eu estou numa mesa que eles não ficam. Né? Todo dia que eu acho um desses. Jorge, queria falar sobre esse livro, Brasil, Paraíso Restaurável. Nos últimos dias, a gente está acompanhando esse tanto de incêndio, né, no país, em diversos estados, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, totalmente devastada. Então, inclusive aqui você tem um capítulo que é queimar a floresta é queimar dinheiro. Eu queria que você fizesse uma análise dessa nova economia, dessa janela de oportunidades que tem sido aberta para o Brasil e que o Brasil está deixando passar. Ferreira Goulart, ele dizia que os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. O Mauá, que você conhece tão bem, é alguém que está dentro de você. Eu queria que você fizesse olhasse para esse mundo, que Mauá pudesse ver essa economia pelos seus olhos. Você acha que hoje em dia Mauá seria um empresário quase que ambientalista? Totalmente. No dia de hoje, claro que na internet não é assim, mas no dia de hoje saiu um manifesto de acho que uns 40 ou 50 dos grandes empresários do Brasil, cujo título é Por um Novo Pacto nas Relações entre Homem e Natureza. Pacto quer dizer, precisamos rearranjar isso dentro da lei, mudar as instituições e fazer funcionar uma economia que caiba na natureza. É disso que se trata. Essa economia, como é que se constrói essa economia? Você põe um preço nas relações entre homem e natureza, que é o preço do carbono. Se você tira coisa da natureza e queima, você paga. Se você recolhe, você recebe. Isso não é isto é economia. Isso é uma criação humana, é uma regulação do mercado com base na ideia de que com isso você consegue produzir uma economia de carbono neutro, ou seja, que recolhe tudo que emitiu e circular, se for o caso, que, enfim, também processa o ciclo de toda a sua produção com preços, né? Porque a teoria tradicional, a da Smith e Marx, os dois pensam iguais, o processo econômico é você arranca da natureza, o que a natureza produz não tem custo, não tem valor. O que o homem faz tem valor, e aí quando acaba o valor você joga fora e a natureza processa. Agora não é mais assim. Hoje em dia o dinheiro dá em árvore, né? Então, se você põe um preço nessas relações, mudam os valores das coisas e mudam os mercados. Então, já está em curso, e isso é uma coisa que o Brasil é o país que será mais beneficiado com isso, porque tem a natureza mais produtiva do mundo. A capa desse livro aí é o tamanho da produtividade de cada pedaço desse planeta. Por algum acaso, o que está representado aí é cada centímetro quadrado nesse mapa é quanto a natureza produz. Isso é o Brasil. Praticamente tem metade da capacidade mundial de fixação de carbono hoje
com 8% do território do planeta. Então é um potencial gigantesco. A única coisa é que, como aqui todo mundo arranca muito da natureza sem pagar nada, as pessoas têm uma imensa preguiça de pensar que pode melhorar muito, ficar muito mais rico se tiver um preço. Se botar o sistema de preço de carbono na economia brasileira, vai muito mais longe. Mas muito mais longe. O Brasil está 20 anos ou 30 anos na frente do resto do mundo no uso da natureza para a produção econômica. Por quê? Porque tem a natureza. Então, a energia no Brasil vem de água, eletricidade, solar cada vez mais, né? E natureza, folha, né? Vento, biomassa, etc. E tal. Então, e vento. Então, você veja que isso tudo é muito favorável ao Brasil. O Brasil, com as condições que tem, deveria estar tendo programas. Por exemplo, 93% da energia do Brasil é renovável. Fora é 22, 23. Então, queres produzir sem afetar o ambiente, venha produzir com energia brasileira, que é mais barata além de tudo. A velocidade da mudança, o que eu estou falando aqui é teoria. Na prática, o que acontece? Há 10 anos atrás, não tinha solar no Brasil. Agora, 30% mais ou menos da energia elétrica do Brasil vem de placas solares. Estão no telhado de 3 ou 4 milhões de casas. Pergunta, quem fez o plano? Quem disse que isso era um caminho? Quem falou, vamos para solar? Não, ninguém. Acontece, por sorte, nesse caso, é a nosso favor. Né? Mas não é por planejamento, não é por pensamento, não é por nada. Então, nós temos a elite de planejamento brasileira resolve, e isso dos dois lados. Quer dizer, eu brinco que em 2022 nós tivemos os 2 melhores candidatos a resolver os problemas do Brasil de 1970. Né? De fato, estão lutando para fazer isso, mas o mundo é outro. O que acontece nessa economia? Infelizmente, as taxas de crescimento são absurdas, 20%, 30% ao ano. O que quer dizer que em uma década as coisas multiplicam por 6, por 8, por coisa, e quando você foi ver, já foi. É o que está acontecendo no mundo. Carro elétrico, há 4 anos atrás, era menos de 1% no mercado mundial. Hoje, na China, é mais de 50%, em 4 anos. A China se preparou para fazer isso, não é um acidente. Ao contrário do Brasil, a China criou os mecanismos de financiamento, de preço e de coisa que fizeram com que investir em carro elétrico fosse interessante, e hoje ela produz muito mais barato que todos os outros. A China vai produzir 10 milhões de carros elétricos esse ano, talvez um pouco mais, talvez 11. E por que isso é ótimo para a China? Ela está expulsando os concorrentes estrangeiros do mercado interno chinês, que eram os que produziam carro. Né? E a produção de energia é a mesma coisa. A China não tem petróleo e está diminuindo já a importação de petróleo. Esse ano talvez importe menos petróleo do que no ano passado. Então, a mudança, o grau, a velocidade, estão investindo 900 bilhões de dólares por ano nessa brincadeira, que é 2/3 do PIB brasileiro. Tá? Jorge, Peraí, só um segundo. Tá, então é o seguinte, a velocidade da mudança é estúpida e a percepção brasileira dessa mudança é nula. Então, esse livro eu escrevi há 4 anos, até hoje as pessoas acham esquisito. Bom, eu diminui minha ansiedade quando você aqui topou, você vai voltar aqui, né? Boa. E aí nós podemos explorar bastante essa Tá tua reflexão, que é extremamente importante, né? Mas eu queria só explorar nessa. É a última pergunta, até porque o Luizinho ali está fazendo sinais incisivos de que o tempo esgotou. Que você falasse um pouco, você é um dos maiores conhecedores do José Bonifácio e você tem um arquivo fantástico. Se você pudesse, na sua intervenção derradeira, falar do José Bonifácio. O José Bonifácio, ele teve uma formação intelectual e ele era um cientista de fama mundial saído de um país de analfabetos. Ele conhecia o mundo, ele viveu a Revolução Francesa na França, ele foi amigo do Humboldt, que foi quem fez a Universidade da Alemanha, que era irmão do Humboldt, que veio para cá, que mudou toda a ideia de natureza. Ele era um ambientalista antes da época. E até hoje não dá para fazer uma boa biografia do Bonifácio. Nascido em Santos, né?
nascido em Santos. Até hoje não dá para fazer uma boa biografia dele, eu tento há 30 anos, porque um período muito importante da vida dele, que é entre 1800 e 1819, ele ficou 37 anos no exterior. Tem muito pouco documento e o que tem até hoje é meio vetado em Portugal, vamos dizer assim. Mas o que então eu tento lá, eu sempre bati na porta. Mas o que é curioso é que este ano saiu a primeira biografia do Zé Bonifácio, escrita por um português, uma portuguesa, na verdade, em mais de 100 anos. Ou seja... Boa biografia. Boa biografia e toca num ponto, porque por que é tão difícil a coisa do Bonifácio? Porque o Bonifácio comandou Portugal no pior período da vida de Portugal. Ele foi o substituto do rei lá, era um dos agentes, dirigiu tudo, nas coisas militares, fabricação de pólvora, fábrica, agricultura, etc. Era tudo com ele, tudo em ordem para ele. E não tem papel sobre isso. Tem, mas a gente não vê. Para Portugal foi um período de desastre. Você imagina que você é um reino secular, o rei vai embora, leva a corte, leva todo mundo, nós ficamos na pobreza, e aí depois ainda tem a independência, e o Zé Bonifácio ainda vai participar da independência. Ele não era a favor da independência até 1821. Mas enfim, então ele é uma pessoa, é um personagem excepcional, é um brasileiro que a Constituição de 1824, ele negociou a mesa que fez a Constituição ser daquele jeito, que é parlamento mais imperador, um tolera o outro de algum jeito. Isso é a Constituição de 1824. Poder moderador e Congresso, duas soberanias opostas brigando. Impossível de funcionar. Ele fala, bom, estamos no Brasil, funcionou. Então, é isso. Esse é um gênio. Bom, obrigado, Jorge Caldeira, uma verdadeira aula magna aqui. Contamos com o teu retorno. Agradecer ao professor Arthur Barronuevo, chefe do Departamento de Economia da FGV, que patrocina também, direto e indiretamente, esse nosso podcast, e ao Caio Zanin Vieira. E contamos com a próxima. Tem muita coisa aqui ainda para... Mas é uma alegria estar aqui. Quer dizer, esse tipo de debate que a gente tem aqui, que é uma coisa, embora numa instituição de total relevância como a FGV, é um debate livre, no sentido de que a gente pode falar de temas muito amplos sem muitas peias. Então, para mim, é sempre uma alegria poder fazer isso, falar sobre o Brasil. Estarei aqui quantas vezes vocês me convocarem. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos os internautas e aguardemos o próximo episódio com o Dr. Jorge Caldeira. Esquecemos de falar o Imortal, né? Imortal. Falamos da próxima também. Sempre tem as próximas. Imortal tem tempo. Obrigado a todos.